Olá, hoje a gente vai falar mais um pouco ainda sobre diabetes, porque a diabetes é a doença que mais está matando as pessoas, matando literalmente, né? E a gente estava conversando aqui, a gente vai continuar também agora durante esse encontro de uma hora aqui na comunidade, novo olhar para os sintomas, um novo olhar para a diabetes, para a gente olhar como é que o diabético funciona e por que é tão difícil um diabético mudar, um diabético se tornar a pessoa que ele quer ser, sair da diabetes, né? Então, por quê? Porque nós diabéticos, eu digo nós, porque a gente nunca vai deixar de ser aquela pessoa, aquela essência que me tornou diabética, né? Então, a gente quer ser feliz, a gente quer emagrecer, a gente quer um monte de coisas milagrosas, maravilhosas, quer ser amada, né? Mas a gente não vive aquilo que a gente quer, a gente vive aquilo que a gente precisa, né? A gente precisa continuar agradando o papai e a mamãe, a gente precisa fazer, continuar sendo admirado pelos outros, e a gente fica vivendo tudo aquilo que a gente precisa e não tem coragem de fazer aquilo que de fato é necessário para sair da diabetes, né? Então, esse comportamento repetitivo que a gente adotou lá desde criança é algo que a gente faz no automático e a gente continua acreditando na maioria das coisas que nos ensinaram também quando nós éramos crianças. Mas hoje o convidado é o Leôncio, o doutor Leôncio, que é especialista da medicina germânica, e ele vai nos trazer com mais profundidade que por que nós somos assim, por que nós funcionamos assim e por que nós não queremos mudar de fato. Porque eu sei que eu quero, mas eu não quero. Como diabética que eu fui, Leôncio também tem bastante experiência nesse caminho, né? Então, o quanto que a gente não quer muita coisa, né? O corpo fica tenso, porque não quer. Diga, Leôncio. Então, vamos lá. Então, a diabetes ela é causada por doenças no pâncreas. E o pâncreas, eu acho que é o único órgão, né, que tem quatro doenças que o afetam, né? Fígado tem duas doenças que o afetam. O intestino tem basicamente uma doença que afeta o intestino, ou duas. Mas o pâncreas tem quatro doenças. Então, a diabetes são duas doenças que afetam o pâncreas. As outras duas é assunto para outra live, né? Ano que vem, que é o câncer de pâncreas e a pancreatite, né? O câncer gera um tumor na glândula do pâncreas e a pancreatite gera tumores nos dutos pancreáticos. E no pâncreas também tem as células alfa e as células beta. As células alfa produzem glucagon. O glucagon é um hormônio que faz subir a glicemia. E as células beta produzem insulina. A insulina faz baixar a glicemia. Então, o diabetes é um descontrole nesse equilíbrio de glucagon e insulina. Quando eles estão sem doenças, eles estão equilibrados. Subiu demais, entra a insulina. Subiu mais a glicose, né, no sangue, entra a insulina e baixa. Mas quando ela baixa demais, entra glucagon e sobe. Então, a glicemia fica oscilando no nosso sangue, entre o mínimo, que é 70 pontos, né? E o máximo, que é 100 pontos, né? Então, ela fica oscilando aí nas pessoas saudáveis, normais, né? No diabético, elas caem muito se a pessoa tem hipoglicemia, é um tipo de diabetes, ou sobe muito se a pessoa tem hiperglicemia, que é outro tipo de diabetes. Então, os médicos não distinguem essas duas diabetes, né? Mas são duas diabetes distintas, com causas diferentes. Então, e os conflitos são conflitos parecidos, né? Então, as células alfa, elas são controladas pelo lado esquerdo do cérebro e as células beta pelo lado direito do cérebro, pelo diencéfalo. Então, o conflito que afeta as células alfa é um conflito normalmente feminino. Às vezes
ataca homens também, né? Mas normalmente as mulheres sofrem de um conflito que afeta as células alfa. E esse conflito é um conflito de medo e nojo. Então, a mulher que sente um conflito onde ela sente nojo ou medo, e ela trava nesse conflito, isso gera um problema nas células alfa. Então, veja, o medo e o nojo fazem com que a mulher não enfrente a situação. E o padrão da mulher é não enfrentar, né? Biologicamente, quem tem o padrão de enfrentar os problemas são os homens, e nós mulheres. As mulheres fogem para o ninho para defender o ninho, né? E os homens vão para frente para defender o terreno dele, ninho inclusive. Então, as mulheres sempre têm essa postura de não enfrentar, e sim fugir. Mas se o marido enfrentou lá o perigo e morreu, a mulher está agora numa situação de conflito ativo, onde ela se torna mais masculina. Então, ela agora enfrenta o perigo, né? Então, isso faz parte da nossa biologia. Então, quando ela tem um conflito de, nas células alfa, que ela não consegue, ela não enfrenta a situação, no fundo, é uma resistência também, né? É uma resistência também. E daí, as células alfa produzem o glucagon, elas começam a parar a produção do glucagon. Mas as células não são destruídas, né? Elas permanecem íntegras lá e podem voltar a produzir glucagon daqui a 50 anos até, se o conflito for resolvido. Se o conflito não for resolvido, permanece com baixa produção de glucagon. E esse nível de produção de glucagon é tão mais baixo quanto mais intenso é o conflito, né? Então, tem conflito que ela sente nojo e repulsa, né? Ou medo leve, baixa um pouquinho o glucagon. Se é muito intenso, né? A repulsa é muito grande, o nojo é muito grande, baixa muito o glucagon. E o que acontece? Quando baixa, produz pouco glucagon, ele não aumenta a glicose no sangue. Então, ela come um doce, naturalmente, as células beta produzem insulina, porque a glicose sobe, e começa a reduzir a glicose no sangue. E a glicose vai reduzindo. Chega em 100, chega em 90, chega em 80, chega em 70. E um glucagon normal, um pâncreas normal, quando chega em 70, ele começa a produzir glucagon e para a produção de insulina. Então começa a subir a glicose de novo. Mas quem não produz glucagon, baixa de 70, vai para 60, vai para 50, 40, etc., que é a hipoglicemia. E quando tem a hipoglicemia, a pressão baixa, a pessoa desmaia, ou sente um tremor, ou sente calor no corpo, né? Esse é o sintoma da hipoglicemia. Passa um certo tempo, a pessoa pode até desmaiar no processo ou não, mas passa um certo tempo, a produção de glucagon continua, baixa, mas continua. Então, a glicose começa a subir devagarzinho, né? Até que chega em 70. Quando chega em 70, a pessoa acaba com sintomas de hipoglicemia, né? Às vezes até antes dos 70 já começa a acabar esses sintomas e a vida segue seu caminho normal. Até comer novo doce. Come novo doce, aumenta a glicose, entra a insulina, baixa a insulina, cai na hipoglicemia. Então, esse é o ciclo de quem tem problema nas células alfa. A hipoglicemia é o principal sintoma. Na diabetes tipo de células beta, não dá hipoglicemia, a não ser que a pessoa tome insulina ou tome medicamentos lá para forçar a produção de insulina, chamados hipoglicemiantes. Mas se a pessoa não toma insulina, não dá hipoglicemia, né? Só se tomar insulina em excesso, né? Então, o que dá hipoglicemia normal é a diabetes por células alfa, né? Que aí não tem produção suficiente de glucagon. Ali fica fácil a gente se identificar, né? Essa É, descrição que você fez, que é o conflito feminino, né?
que não é específico das mulheres. Quem chegou agora, o pessoal que está chegando, muito bem-vindos, né? Depois vejam, o Leôncio trouxe, são pérolas aqui, né? De coisas que ele está trazendo, né? Então, a gente identificar por que a gente teve pressão baixa a vida toda, por que a gente teve fraqueza, daí a gente acha que é procrastinação, que é preguiça, né? Muitos títulos que a gente adotou por não ter energia. Mas o que que estava por trás disso? Era o medo, o nojo da vida mesmo. É uma rejeição de olhar para a vida assim, essa vida é uma M, eu não quero viver essa vida, né? Então, É, você me descreveu todo sim. o jeito que eu funcionava e porque isso me tornou depois hiperglicêmica também, né? Então, a cada um Uhum. se identificando, consegue se. É um autoconhecimento a diabetes. Então, não é uma doença, não é uma sentença, é um jeito de mostrar como o nosso sentimento está nos dominando, guiando nossa vida. Para ajudar a gente a superar tudo isso, né? Para a gente se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais leve, Sim, uma pessoa sim, mais. Não só para ter saúde, né? Porque se a sim, gente vive com medo, com nojo da vida, a gente vai exercer alguma profissão, a gente vai ficar sempre rastejando na vida, né? A gente é, não vai conseguir dar certo o casamento porque a gente não se sente merecedora, né? Então, todos esses sentimentos que vêm junto com medo e com nojo faz a gente sabotar todos os nossos sonhos, né? Então, por que que a diabetes tem que elevar para você se enxergar? Porque aí você vê que tem uma possibilidade que você estava dormente, né? deixando de lado. Então, nesse processo de baixar a hipoglicemia, então o conflito é esse nojo e repulsa, né? Medo e repulsa. Então, um caso interessante tem pessoas que veem sangue e desmaiam, né? Desmaia por quê? Porque teve hipoglicemia, no fundo. E as pessoas que desmaiam com sangue têm nojo de ver sangue. Eles passaram por um conflito com muito medo e nojo de sangue em excesso ou coisa parecida, né? Então, cada vez que vê sangue, reativa o conflito e baixa, aí dá uma hipoglicemia. Meu irmão mais velho é psiquiatra, ele tem isso, né? Ele não consegue ver sangue. Uma ocasião, a filha dele, com 15 anos, estava andando de skate dentro de casa, que não é o lugar adequado, né? Porque é muito liso, escorregou, né? E caiu de boca, literalmente de boca, na quina da parede, né? Quina de uma janela. Nessa, ela perdeu dois dentes, né? Machucou, cortou os dentes, saiu sangue da barbaridade. Ela gritou pelo pai, né? O pai veio acudi-la, quando viu naquela sangueira, ele deitou e chamou a mãe lá para acudir a filha, porque ele não conhecia, ele estava desmaiando, né? Então, ele estava tendo uma crise de hipoglicemia ali. Mas ele não reativava esse conflito com frequência. Então, ele não se tornou um diabético, né? Naquele tempo. Hoje ele é, né? Mas naquele tempo ele não se tornou diabético. Então, as pessoas aprendem a lidar com as situações e elas começam a aprender que, quando estão com hipoglicemia, comendo alguma coisa de carboidrato, doce, melhora. Em menos de 5 minutos passa o mal-estar. Então, o que elas começam a fazer? Cada vez que dá hipoglicemia, vamos comer. E essa comida a mais que ela ingere não é uma ingestão para saciar a fome, é uma ingestão para reduzir a hipoglicemia. Então, é um acréscimo de carboidrato que ela coloca todo dia na vida dela. E de acréscimo em acréscimo de carboidrato, a pessoa começa a ficar obesa, né? Por isso que as pessoas associam diabetes à obesidade, né? A pessoa obesa, então ela é diabética. Na verdade, a pessoa é obesa porque era diabética, e não o inverso, né? A pessoa não ficou diabética porque estava obesa, ela ficou obesa porque era diabética, ela começou a comer demais. Isso é E tão quando ela forte, começa... isso é Oi? tão forte essa crença também nos médicos. Eu fui Sim. num médico especialista outro dia, né, faz poucos dias, e ele se recusou a me atender quando ele me viu. Ele falou: Você não é
diabética. Diabetes. Não. E não olhou meus exames e simplesmente mandou eu me observar e se eu tivesse um sintoma é para voltar. Sei. Isso é forte, né? Os caras têm essa percepção de que a diabetes é de quem é gordo, né? Obeso. Mas, quando a pessoa fica obesa, porque está consumindo bastante carboidrato, ela está produzindo bastante insulina. E quando começa a produzir bastante insulina, gera uma reação no corpo que é resistência à insulina. E daí ela se torna uma diabética que a gente chama tipo 2, né? Que é a resistência à insulina, que veio do problema das células alfa. E se ela não comer doce, ela vai ter hipoglicemia, né? Então, esse é o padrão das células alfa, né? Da diabetes células alfa. No caso das células, se a pessoa entra na fase de cura, consegue tratar o conflito, aí a produção de glucagon começa a aumentar devagarzinho, né? Até atingir o nível normal. E na fase da crise peptóide, aumenta mais ainda o glucagon. A pessoa fica com hiperglicemia, né? Depois volta ao normal. Mas a pessoa pode ficar reativando o conflito em recidiva na fase de cura. Então começa a ter hiperglicemia e continua com diabetes, né? Porque não curou totalmente o problema. Então precisa tratar o conflito e não ficar reativando mais. E a gente sempre tem esses conflitos no nosso dia a dia de resistência no fundo, né? Tudo é gatilho para resistência. Então, por isso que é difícil tratar diabetes, né? Porque a gente tem conflitos todo dia. Então, por exemplo, um diabético que toma insulina, ele não gosta de tomar insulina, né? Ele faz o possível de esforço para não precisar tomar insulina. Quando toma insulina, tem que tomar insulina, o que está fazendo? Ele adoraria não tomar, mas toma. Então, ele está tendo uma resistência contra tomar insulina, mas toma. É uma Se ele situação não interna de tomasse, nojo, de repulsa. é, sim, né? Ou resistência no fundo também, né? De Sim. não querer tomar insulina. E se eu tenho que tomar e tomo, mas não quero, eu estou resistindo internamente a isso. E é isso que cria diabetes, né? Ou expande a diabetes. É essa minha resistência interna e não resistência externa. Se eu parar de tomar insulina, eu estou resistindo externamente. Isso não cria problema de aumentar sua diabetes, né? Ou expandir a diabetes. Isso é enfrentamento da situação. Então, os conflitos de diabetes, eles são quase que perenes, porque a pessoa continua resistindo. E não é só numa situação. Meu irmão era resistindo ao sangue, mas tem muita coisa que eu resisto também, né? E tento fugir deles, por exemplo. Ou quero enfrentar, mas não me permite enfrentar. Gera conflito que gera diabetes. Você já tem diabetes ativa, isso apenas aumenta a sua diabetes. E por Esse isso que a de não, diabetes, com o tempo, ele vai crescendo a diabetes, né? Vai aumentando, normalmente. isso de não me permitir enxergar, tem muito assim, eu não consigo enxergar o que está me paralisando, né? A gente tem Uhum. muito esse comportamento. Eu sei que tem algo me travando, que tem algo me gerando resistência, mas eu não consigo enxergar, né? E isso é que afeta a nossa visão. Aí a gente acredita que é diabetes que dá a cegueira. Mas é Isso. porque eu não consigo enxergar o que está acontecendo comigo. Ou não Todo quero mundo ver, vê, né? eu sei que eu sou resistente, mas eu não consigo enxergar. Então, eu É. não consigo enxergar. A nossa biologia já traz a retinopatia, as doenças dos olhos, Sim. né? Se eu não consigo enxergar, é porque meu olho está com defeito. Se ele está com É, defeito, tem que entrar em manutenção, que é uma doença do olho, né? De miopia, hipermetropia, degeneração macular da retina e assim por diante. Ou às vezes eu não consigo enxergar aquilo que quero, ou não quero enxergar aquilo que eu estou vendo. Também, se eu não quero enxergar e estou enxergando, o olho está com problema. Então começa uma doença no olho. Aí o pessoal associa a doença do olho à diabetes, né? só para você ver também, Leôncio, como isso é forte, eu tenho a comunidade da diabéticos, né?
Nós estamos terminando a terceira comunidade. Tem pessoas que compram e não participam, elas sempre têm uma justificativa para não participar, porque elas não têm tempo, algo aconteceu, sempre tem uma autossabotagem, né? Sempre uma Sim, procrastinação, né? Isso que você estava trazendo antes, né? Porque tem uma resistência interna que eu não quero sair desse lugar que eu estou, né? Então ali a gente trabalhou os motivos de eu querer ficar na diabetes e os motivos de eu querer sair. Muitos não conseguem fazer os motivos de querer ficar. De querer sair, sim, sim. Agora, de querer ficar, não conseguem nomear, porque é tão forte a resistência. Eu tenho vários que estão aqui, né, e fizeram as tarefas, alguns outros não, né? Então, conseguir nomear o que que me faz querer ficar dentro da M, né, da quentinha, é melhor não enxergar, porque se eu enxergar, vou ficar com raiva de mim. Então, isso. tem um monte de situações que fazem a gente não querer crescer mesmo, né? Não querer sair do lugar. Isso que você fala do teu irmão, né? Ele perde muitas oportunidades na vida, né? Porque a pessoa que desmaia quando vê sangue, olha o risco que ele corre de não sobreviver também, né? Claro, sim, sem dúvida. E nesse processo, né, de ligar diabetes com degeneração macular da retina, né, a retina é afetada por um medo que não sai da nossa mente. Aí você vai naquele médico lá, o que ele vai dizer? Você está com a glicose descontrolada. Isso aí, você vai ter problemas de neuropatia, vai ter problema de visão, né? Se você não controlar a sua glicose. E todo diabetes tem momentos que descontrola a glicose, né? Tem uma hora que o cara come uma torta lá, né? De maçã, super doce, a glicose lá para cima. E a pessoa começa a ficar com medo, né? Constante de ter um problema nos olhos. E esse medo constante faz o quê? Afeta a retina. Afeta a retina. Então, essa ligação da degeneração macular da retina, né? O neuropatia diabética nos olhos, é a diabetes. Não é a doença em si, não é a glicose alta, é o medo de você ter problemas, né? Por E causa da tem, glicose alta, e né? tem pessoas que acreditam que eu vou tomar o glifage, eu vou tomar insulina, eu vou tomar remédio, porque aí não vai afetar a minha retina. E Isto, isso é muito importante, a pessoa saber que não importa o resultado do exame para afetar, para dar neuropatia. Mesmo que tua diabetes está controlada nos exames, vai dar neuropatia se você tiver medo. sim. E, E então, a medicação não vai impedir nada, né? não impede. E a mesma coisa com o coração, né? Então, um coração, ele é afetado por umas quatro, cinco doenças. Mas uma predominante é no miocárdio, né? E o miocárdio vem por um conflito de sobrecarga, de sobrecarga. Então, a pessoa está tentando controlar o diabetes, tentando controlar a diabetes, certo? Com exercício, corrida, coisa e tal, e a diabetes descontrola. Ela chega no ponto que ela desiste, porque aquilo é demais para ela, né? Então, tem que procurar outra solução. Na hora que ela conclui que é demais para ela, aquilo é uma sobrecarga, aquilo afeta o coração, né? Então, não é a glicose que vai entupir as veias do coração, né? É um São outros mito, né? conflitos. São outros conflitos, né? Entope às vezes, mas se entupir as veias também, o corpo desentope, né? Ele cria artérias colaterais no coração, em qualquer parte do corpo, para contornar aquele bloqueio. Então, colocar estente no coração, fazer ponto safena, é perda de tempo. Deixa o corpo cuidar disso aí, que ele cuida melhor que você, né? Mas os médicos dizem que você tem que fazer o ponto safena. E eles sabem, na escola de medicina, que o corpo recupera esses entupimentos. Eles aprendem isso aí. Tanto é que a ponto safena, o que que é? Tira a veia safena, que vai lá do pé até o joelho, né? Corta aquela veia e põe no coração, os pedacinhos lá, para fazer a ponta de safena. E naquela parte onde tinha veia, não tem mais nada. E a perna não entope, né? A perna continua Porque na recebendo perna sangue. funciona. Porque na perna Funciona. funciona diferente do que no coração, né?
Olha, É a mesma coisa. Então, o coração é muito mais crítico o problema de desentupimento do que a perna, né? Mas a perna também resolve o problema. Mas o coração é tão crítico que em 2 dias já está resolvido o problema. São 2 dias que vai doer, vai incomodar, a pessoa vai sentir medo, né? Vai achar que vai morrer, mas não morre. Restaura a circulação numa boa. E além de problema dos rins, também, dos rins não, do coração, tem o problema dos rins, que o pessoal associa à diabetes, né? E o problema dos rins mais comum é a retenção de líquido, né? Onde a pessoa sente-se o quê? Insegura, né? Ela sente-se um peixe fora d'água, né? Com aquela doença, ela está numa situação que ela sente-se um peixe fora d'água. Aí começa a afetar os rins da pessoa, né? Ela sente-se abandonada, que vai na medicina, os caras só dão remédio, não curam o problema, né? Ela tem que estar cuidando dela, né? E ela quer alguém que cuide dela. Então, a chance de uma pessoa diabética ter problema de retenção de líquido, que é problema dos peixes fora d'água, sentindo-se abandonada, ou insegura, ou perdida, é muito maior, né, do que uma pessoa normal. Por isso, tem os rins afetados com frequência em diabetes. Mas não é só mas diabetes que afeta os rins, né? existem diabéticos que não têm, por exemplo, que não apresentam sintoma de retenção de líquido. Sim, Quando não existe. apresenta sintoma, ele não tem problema renal, se não aparece nos exames? Não tem, não Hum. tem. Quem tem problema renal por peixe fora d'água, aparece creatinina alta, ácido úrico alta e ureia alta. Isso, para a medicina, são materiais tóxicos, mas não são tóxicos, não tem nenhuma toxina. Isso aí é reserva de energia. Esses materiais são usados para construir proteínas. E o corpo sabe que perde proteínas quando está acompanhando o rim. Então, ele cria esse estoque de proteínas, porque o corpo não faz estoque de proteínas. Então, ele faz um estoque de materiais básicos para construir proteína, que é o ácido úrico, creatinina e ureia. Então, não tem problema. Então, quem tem problemas nos rins tem esses indicadores mais altos. E não tem risco nenhum em ficar mais alto, né? Não tem risco nenhum. Mas tem a retenção de líquido, que incomoda, né? Está o corpo inchado, né? Aqui inchado no rosto, mãos inchadas, etc. E se inchar demais, aí é problemático, porque daí começa uma pressão interna muito grande. O coração é pressionado, o cérebro é pressionado, o pâncreas é pressionado, o fígado é pressionado, e essa pressão toda dificulta a vida da pessoa. O pulmão é pressionado, então Isso. dificulta a respiração, começa a doer para respirar. Porque esse excesso de líquidos, ele aumenta a quantidade de sangue, né? De líquidos Sim. passando pelo coração, né? E dá aquela válvula. A minha mãe, ela, os últimos 20 anos da vida dela, cada vez que eu levava no cardiologista, quando ela tinha retenção de líquidos, eles davam altas doses de diurético para ela desinchar, porque a válvula do coração parava de funcionar. O coração não jogava mais o sangue para os pulmões, porque tinha muita água no Uhum. sangue, né? Então, o excesso. Aí ela ficava uns 3 dias drenando ali, vazando por todos os poros no hospital, e ela melhorava, ela começava a respirar de novo, né? É. Então, por causa do rim não funcionando, o Na corpo verdade, o todo rim estava entra. funcionando, ele estava fechado, né? E esse era o funcionamento normal dele, ficar fechado lá para proteger a pessoa. Só que em excesso, tudo em excesso é ruim. Então, se a pessoa É. incha demais, é complicado. Incha um pouco, Ela, não tem nenhum problema. ela não percebia, eu perguntava para ela, ela disse, não, tá tudo normal. Só que Uhum. o corpo, ela não tinha mais condições de respirar. Então, parecia, não, mas Sim. a diabetes não dá problema respiratório. Dá sim, porque seu coração não consegue bombar o sangue, o pulmão não consegue funcionar e morre por causa insuficiência respiratória, que foi a causa de óbito dela, né? É, então, a excesso de água pressiona o pulmão também, né? E o pulmão é um fole. Se ele não pode abrir, né, para absorver o ar, não absorve ar, né? Então, a pessoa tem Aquele, dificuldades em todo o a- corpo. Todo o aquele corpo. cansaço, a pessoa caminha um pouquinho, mais puxado já É, está cansado, né? Isso é. pode ser um sinal de retenção de líquidos também, né?
Pode, pode ser. Então, e outra doença que também é comum associar a, a diabetes, né? E esse papo que eu estou fazendo aqui é o que assusta os diabéticos, né? Porque eles sabem que tem diabetes e vem um cara falando, né, nos problemas do diabetes, eles fogem, sem esperar o fim Melhor da não explicação. assistir. É, eles fogem antes de esperar o fim da explicação. Então, é a parte de amputação de pé, né, normalmente, que é a neuropatia diabética nos membros inferiores. Não tem nada a ver com diabetes também. Mas, o que que é a neuropatia? É o periósteo afetado, né? Às vezes do pé esquerdo, às vezes do pé direito, que depende da lateralidade da pessoa e a pessoa com que ela estava interagindo. Então, se fosse uma neuropatia normal causada por diabetes, teria nos dois pés, né? A neuropatia. Mas normalmente ataca um pé só. Pode atacar outro em outro estágio, né? Mas daí é outro conflito também. E a neuropatia vem do periósteo, o periósteo faz o quê? Ele faz com que seja reduzida a circulação sanguínea no pé. Nos micros vasos do pé. E às vezes é um dedo do pé que é afetado. Ou às vezes são dois dedos do pé afetados. E ele começa a reduzir a circulação, o dedo do pé fica branco, porque não corre sangue ali mais. E se o conflito continua crescendo, digamos assim, continua no seu ritmo máximo, começa a faltar sangue de fato no pé daquela pessoa, naquele dedão lá. E se começa a faltar sangue, o que acontece? A pele começa a morrer. Aí as bactérias que estão por ali começam a comer aquele tecido. São as chamadas bactérias comedoras de carne. Elas estão ali limpando a sujeira, que a pele morrendo. A carne está morrendo ali por falta de sangue. Então as bactérias limpam aquilo, consumindo aquilo lá. Mas o efeito no dedão da pessoa, no pé, é a gangrena, ou seja, fica preto, né? Que nem pessoas que ficam lá tentando escalar a, o Everest e ficam naquele frio intenso, o frio intenso congela o pé da pessoa, não circula sangue e fica preto o pé da pessoa. Ela tem que tomar algum medicamento com rapidez lá, senão perde o pé. Diabetes é a mesma coisa, fica preto, mas não é por frio, por falta de sangue, que não é causada pelo frio, mas é causada pela Você falou neuropatia. frio. Os médicos insistem muito quando a pessoa tem as extremidades frias, pode ser um sinal de falta de circulação. Isso já seria isso mesmo? Pessoa que não esquenta os pés. A pessoa que não esquenta os pés, não é a falta de circulação é outro motivo. Por exemplo, quando você começa uma doença, qualquer que seja a doença, você já fica com as mãos frias e pés frios. Qualquer doença. Nada a ver Pode ser com uma doença diabetes grave, também. diabetes, inclusive, né? É. Então, os pés ficam frios e as mãos ficam frias, as unidades ficam frias. Quando você começa a curar a doença, inverte. Os pés ficam quentes e as mãos ficam quentes, né? Então, o pé frio é. Eu tinha pé frio, né, quando era jovem, e a técnica que eu usei no pé é colocar uma bolsa de água quente toda noite nos pés. E eles começaram a aquecer. Eu fui treinando eles a aquecer, e depois de um mês fazendo isso, os pés nunca mais esfriaram. Raramente meus pés esfriam, muito raramente, né? Só no inverno muito pesado mesmo que os pés esfriam um pouco, mas não esfriam mais. A minha barriga era gelada, né? Também. Aí a terapeuta falou: ó, coloca uma bolsa de água quente na barriga e fica até esfriar a bolsa. Eu esquentava a bolsa a temperatura de 100 graus, colocava na barriga, em cima de um pijama fino, e a bolsa ficava ali. Não queimava. Não, eu não tirava a bolsa ali. Imagina, 100 graus na minha barriga e era gostoso aquele calor, né? O corpo estava sedento por calor ali. Aí foi esquentando a barriga, esquentando a barriga. Depois, nos 20 dias,
Eu colocava, tinha que tirar um pouco, né? Tirava uma vez, fazia uma pequena massagem, colocava de volta. Aí ficava até esfriar. Depois, na semana seguinte, eu tinha que tirar 2 vezes. Na outra, 4 vezes. Na outra, 8 vezes. No final, eu colocava, tinha que tirar. Colocava, tinha que tirar a bolsa, né? Porque estava quente a minha pele já, a barriga, né? Então, você fica doente, a temperatura baixa nos pés, nas mãos. No meu caso, baixou na barriga também, né? Minhas pernas eram frias. Eu fiz esse exercício aí, resolveu. Não tinha nenhuma doença associada a isso, em princípio, né? Mas provavelmente tinha. Então, voltando à neuropatia nos pés, dá aquela gangrena, né? Tem bactéria comendo a carne, mas a carne que foi comida, que é a comida, é a carne morta. Aquelas bactérias que estão ali, elas não vão subir pelo sangue e atacar outros órgãos, como os médicos acreditam, né? Elas estão ali para fazer aquela limpeza, são lixeiros, no fundo. E se você tratar o conflito da diabetes, né, da neuropatia, começa a circular sangue de volta. E o tecido começa a crescer. Naturalmente, começa a crescer, né? E tudo volta ao normal ali. Mesmo que já tiver necrosado, A por parte exemplo, necrosada é uma parte sadia por dentro e podre por fora. aham. Mas Esse quando o pé podre está por dentro, todo preto, quando está todo já inflamado, assim, aquele sinal de inflamação, ainda sim, é possível tratar no sentido ainda é e possível, ainda é possível. sem, Porque começa. porque os médicos assustam tanto a pessoa. Uma amiga minha aqui da cidade, faz pouco tempo, aconteceu isso muito rápido, de um dia para o outro o pé preteou tudo, eles amputaram no joelho, né? É, Porque tinha dado infecção generalizada, né? Nesse caso, um caso assim, eu fiquei com medo também, porque eu vi que a mulher estava preteando toda, né? uhum, Mas ela também não pediu ajuda, né? Eu só vi. sei. Mesmo nesse caso, você tratando o conflito, o sangue volta a fluir. E sangue é vida. Então, Dá os tempo do tecidos, corpo fazer isso? dá tempo. Na hora que você tratou o conflito, já vem a fase de cura, né? Já começa a esquentar o corpo. E mesmo que a Eu, pessoa está cheia de antibiótico, mesmo cheio de antibiótico. O antibiótico mata a bactéria, né? Então ele impede que aquelas células sejam destruídas, apenas isso. Mas são células mortas já, né? O que a bactéria destrói são células mortas. Então, é uma limpeza que está ocorrendo, nada mais do que isso. E o preto faz isso, né? Fica preta a pele que está morta. Aí a pessoa se assusta e corta o pé, corta a perna, corta tudo. Uma ocasião eu tratei uma menina que tinha neuropatia no pé e o efeito foi ficar o pé frio. Não estava preto, mas estava frio. Então, era forte o conflito, mas não forte demais, né? Não bloqueou, como o caso que você deu exemplo lá, preteou de um dia para a noite, né? No caso dela, ela tinha circulação, mas era pouca circulação. E deixava a perna fria. E ela tinha a perna fria do joelho para baixo. Aí eu comecei a tratar e depois dos 4, 5 dias tratando, a perna começou a esquentar, né? E era um sinal claro de que estava curando. E por 2 dias a perna ficou quente, né? E o médico apenas, ó, beleza, está curando, né? Só que os médicos diziam, ó, se não curar, vamos ter que amputar. Aí ela começou a ter neuropatia na sola dos pés, porque ela não queria ficar naquele lugar, mas tinha que ficar. Então o corpo reagia, gerando uma neuropatia na sola dos pés. E essa neuropatia na sola dos pés fazia sensação de dor na sola dos pés, né? Calor intenso, parecia pegando fogo a sola dos pés. Aí que os médicos fizeram, não sabiam como resolver o problema, né? Começaram a dar morfina. Deu morfina, a doença que ela tinha, que estava curando, entrou em fase ativa de novo. Então, a perna voltou a esfriar. Esfriou até o joelho, né?
Aí eu fazia o tratamento dela, mas ela estava com morfina, então nunca entrava na fase de cura. Nem a neuropatia das pernas, nem dos pés. Resultado, amputaram a perna da menina acima do joelho. E perguntaram para ela se ela autorizava. Ela autorizou, estava com morfina na cabeça, estava com morfina tudo E o ali. medo, ele é tão intenso, automático, porque o que é pregado para a gente é que se não amputar, passa para o corpo todo, né? É. E no caso dela, ela é terapeuta germânica também. Ela sabe de tudo isso que eu estou falando. Ela sabia disso, mas a morfina acabou com a capacidade de decisão dela. Depois que ela fez a cirurgia, um mês depois, ela falou comigo e disse que estava totalmente arrependida de ter amputado a perna, né? De não ter me ouvido. Ele falou, não ampute a perna, espere mais um pouco, né? Não ampute. E ela nem estava com a perna preta, não estava com a perna preta. Então os caras se afobaram demais no processo. Viram o frio crescendo pela perna e vai atacar o tórax esse frio. E não tinha nada a ver com isso. Sim, sim. Então a neuropatia ataca diabético por quê? O que que é a neuropatia? É um desejo de separação intensa, né? Rápida, dramática, afeta o periósteo. Então, se o diabético tem que chutar alguém, qual é a postura dele? Resistir e não chutar. Mas ficar com vontade de chutar. Se ele quer chutar, mas fica só na vontade de chutar, o corpo entende, o pé está com um problema. Então vamos entrar manutenção nesse pé. E aí começa a neuropatia, na fase ativa, reduz a circulação sanguínea e assim por diante. Então, é comum o diabético ter pé diabético por esse fato. Ele resiste à vontade de chutar alguém, né? Porque Que é todo normal dele. diabético precisa ser bonzinho, né? Então ele precisa ser bonzinho, então ele não pode se, não é se expor, é se posicionar. Ele não consegue se posicionar. Aí ele dança, né? Aí ele dança em tudo que é lado. O pessoal que está na comunidade sabe o quanto trabalha o posicionamento. É. Quem não Então, se posiciona na vida, a diabetes ataca ali, toma firme. conta. Então, indo agora para as células beta, né? As células beta produzem insulina. Na hora que você tem um conflito de resistência, que é o conflito normal masculino, né? Ou dos homens destros, é a resistência, é você querer fazer alguma coisa, mas não se posicionar, não se impor, não ser capaz de dizer não. Então você, por fora, você não resiste. Alguém manda você rastejar, você rasteja. Mas por dentro, você está brigando com a pessoa. Então, essa é a resistência interna. Né? Não é externa, é interna. Se a pessoa briga com o cara, ela pode até apanhar, se machucar, etc., mas não fica diabética. Né? Mas se ela não briga, há uma tendência a ficar diabética se ela obedece a pessoa não querendo obedecer. Olha Então, como é que isso os faz. casamentos tornam a pessoa diabética, né? Como? Como os casamentos normalmente são a causa da diabetes, né? Os casamentos Sim, de sim, casal, sim. casamentos de trabalho, Sim. sociedades, né? Facilita isso tudo, que a pessoa não se posiciona. Né? Então, a diabetes reduz a produção de insulina, sobe a glicose no sangue. Né? E qual é o propósito da glicose alta no sangue? É a pessoa ter energia disponível, né? Porque a glicose é a energia mais disponível que nós temos. Gordura é energia estocada. A gente usa gordura como energia, mas tem que transformar aquela gordura em glicose no sangue. Então isso demora mais para resolver. Agora, a glicose está no sangue, é só usar. Vai para o músculo, você tem força e vai embora. Então, o propósito da diabetes é a pessoa enfrentar a situação que ela não está enfrentando. Ela tem energia para brigar. Esse é o propósito da diabetes. Né? E, como na diabetes do células alfa, reduz a produção de insulina, a glicose sobe, aí você tem que tomar mais insulina. Né? Aí toma injeção de insulina, baixa a glicose, Baixa a fica força para normal. brigar. É. Mas daí você baixa a glicose, você não tem energia para brigar. Então,
Comer um pouquinho, sobe de novo. E também gera a resistência à insulina, que é excesso de insulina. E na fase de cura, se você conseguir curar, a glicose é, sobe, depois volta ao normal. Nesse voltar ao normal, ela fica hipoglicêmica também, né? E depois normaliza. Então, a chave de você, uma frase que eu ouvi, né, num grupo lá chamado Aliança Divergente, que eu participo, o cara diz: para você curar a sua doença, basta dar o que essa doença precisa, né? Ora, o que que a diabetes precisa? Que você enfrente. Então, basta enfrentar seus problemas que a diabetes vai embora. No fundo, é isso, né? Enfrentar não quer dizer ficar brigando todo dia com o marido, né? Não, não, não. É enfrentar o problema. Olhar o problema de frente. Isso é enfrentar. Olhar o problema de frente. Não precisa falar nada, inclusive. Basta olhar o problema de frente sem fugir dele. Ou seja, o pessoal que não assiste aqui o assunto diabetes, sendo diabético, eles estão fugindo do tema diabético, né? Sim. E são pessoas que procrastinam. Porque o que que é procrastinar? Eu não faço aquilo que eu quero fazer, mas não consigo fazer. Eu não me permito fazer. Eu resisto, portanto. E Então, continua inventando desculpinha. Estou me virando sim, aqui, estou tirando é açúcar, estou fazendo isso. isso. É Então, pouco. a procrastinação gera diabetes, né? Se Uhum. você parar de procrastinar e enfrentar as situações que você precisa enfrentar, e novamente, enfrentar não é brigar, é você olhar olho no olho da situação, sem brigar para resolver. Aí você se livra da diabetes. Então, as pessoas que procrastinam são pessoas que tendem a ser diabéticas, porque elas estão num conflito de resistência. Elas querem fazer aquilo, mas não se permitem fazer aquilo, né? Elas querem ir para a academia, mas na hora H desistem de ir para a academia. Elas querem assistir o vídeo da Silvina, mas na hora H desistem, dão uma desculpa qualquer e não assistem. Estão resistindo. Estando resistindo, está aumentando a diabetes, ou mantendo a diabetes, né? É, sim. Você viu esses dias que alguém, não sei se você viu, lá no grupo do curso da medicina germânica, alguém falou assim: como você está falando que você é ex-diabética? Diabetes tem cura? Então, É, eu expliquei sim. Daí ela perguntou como você fez, né? Eu digo, ó, tantos anos de terapia para eu olhar meus problemas de frente. sim, é isso aí. É a solução da diabetes. Se você encara os seus problemas e você pisa no chão que você quer pisar, não tem por que você desenvolver neuropatia diabética nem no pé, nem no olho, e o corpo não precisa mais continuar obeso. Então, tudo isso vai, quando se encara a mesma vida e caminha a vida que você quer caminhar, o corpo não precisa trazer os sinais que ele traz junto com a hiperglicemia, né? E com a É, hipo, no meu caso, era os desmaios, era hipo, né? e hipoglicemia. De vez em quando dava hiper, mas eu desmaiava para fugir, porque eu tinha medo, eu tinha nojo, eu tinha Sim, rejeição da vida em si, né? é. Então, quando a gente entende isso e a gente quer olhar para isso, é bem mais simples, né? Leon, se você tem mais um tempinho, nós estamos quase chegando Tem? uma hora, mas Tem tempo. você tem mais alguma coisa que você queria falar? Se não, vamos às perguntas? Pode fazer perguntas. Então, aqui a Eliana comentou lá no começo quando você estava falando da hipoglicemia. Agora entendi o motivo da hipoglicemia. Depois que vim trabalhar em casa, desapareceu. Tudo que você falou fez muito sentido. Tinha muito nojo e medo e repulsa. Isso tem a ver com a tireoide, né? Porque altera a tireoide também, é outro conflito. Mas esse É. medo, essas situações de não enfrentamento, faz com que a tireoide aumente de tamanho para você se tornar mais rápida, né? Ou uma rápida ou problema de medo frontal. É O isso. medo frontal afeta a tireoide também. Então, a A pessoa que maioria, tem o medo de assistir o seu vídeo, né, tem um lado de diabetes, tem um lado de tireoide aí dentro, né? sim, Tem normalmente medo de enfrentar a aquilo. pessoa tem o mesmo, a pessoa da diabética, antes dela ter diabetes, ela teve muitos anos tomando medicação para tireoide, né? É,
E aqui depois a Eliana falou que ela tinha isso com a menstruação, era um nojo, né, do sangue que ela desmaiava. Eu também tinha isso, né? É, se você quiser comentar algo, senão vamos para o comentário da Gláucia, né? Quando eu tinha Ah, 30 mas anos, o sangue, normalmente, quando aparece, é um sinal excelente, né? No caso da mulher que está menstruando, é um sinal saudável. A menstruação faz parte do processo. Depois, o endométrio se recupera e consegue gestar novamente, né? Mas se ele não gestou, ele tem que ser eliminado para dar lugar a um novo endométrio. E essa eliminação é sangue. Quem tem sangue nas fezes é um tumor do intestino que foi destruído. É um ótimo sinal. Sangue no catarro, nos pulmões, na tosse, é um tumor do pulmão que foi destruído. É um excelente sinal também. Sangue no nariz, a mesma coisa, né? O corpo está se regenerando ali, né? Algum tecido foi destruído no nariz, né? E gerou sangue. Então, onde aparece sangue, que são hemorragias, é um excelente sinal, exceto se você se corta uma veia importante e dá uma baita hemorragia, né? Aí não é um ou processo também, natural do corpo. ou aquelas hemorragias repetitivas, né? Aí é sinal que Sim, está revivendo as situações, né? Não, sim, aí sim, é. deixa de ser bom porque a pessoa tá dentro dos traumas, né? É, a Gláucia comentou, quando eu tinha 30 anos, foi diagnosticada com sarcopenia. Eu comia uma caixa de chocolate por dia, já estava com diabetes e ninguém identificava. Foi a época que me divorciei, agora está fazendo isso um sentido, conflito de medo, né? Sim. A Eliana perguntou se a lateralidade muda depois da menopausa. Muda. Não, a lateralidade não muda, né? A lateralidade permanece. Se você é destra até morrer. Se é canhota até morrer também. Mas o seu nível hormonal muda na menopausa. E o nível hormonal também influencia algumas doenças, né? Como diabetes, por exemplo. Muda o Então, comportamento, né? Não que muda a lateralidade, né? não, a lateralidade permanece a mesma. Então, quais os três fatores que afetam o conflito na pessoa, né? Por exemplo, você pode ter, no mesmo conflito físico, mesma situação ruim, você pode ter gastrite, se raiva é territorial, ou pode ter hemorroida, né? Se for visto como um conflito de identidade. Então, o que influencia a escolha de um ou de outro é o sexo. O homem geralmente gastrite, a mulher normalmente hemorroida. O lateralidade, o homem destro gera gastrite, o homem canhoto hemorroida. E mulher, o inverso. E o nível hormonal. O homem com nível hormonal baixo, ele se comporta mais como mulher, como se fosse canhoto. A mulher com nível hormonal baixo se comporta mais como homem, como se fosse desce, por exemplo. Então, esses três fatores que afetam se vai dar doença num lado ou doença no outro. Se vai afetar células alfa ou células beta, né? Olha A só. lateralidade permanece igual, não Uhum. muda. O que muda é nível hormonal. O nível hormonal transforma um homem numa mulher. Não no sentido absoluto da coisa, né? Ele começa a ver o mundo sob os olhos femininos, os problemas, né? E a mulher com uma doença ativa, ela baixa o nível hormonal dela o suficiente para ela enxergar os problemas do ótica masculina. Não tem nada a ver com escolha sexual, é o jeito de Nada a ver a ver com vida, escolha né? sexual. Nada a ver com escolha sexual. Aqui sobre as feridas, né, que você estava falando, a Eliana escreveu: acredito que a pessoa com necrose precisa de tempo para se reconstruir. É, acho que no YouTube tem um rapaz, devido à exposição de gelo frio intenso, curou-se desafiando os médicos e a ciência. Sim, isso tem muitos fatos. Agora, quanto ao tempo, depende da intensidade da gravidade, com certeza, né? Sim, ela enfrentando o problema, começa a fase de cura, né? Agora, se tratar o conflito usando as técnicas psicológicas, né, de enfrentamento do conflito na imaginação, a cura é muito rápida, né? Porque o conflito, a fase de cura tem uma intensidade proporcional à fase ativa e proporcional à intensidade do conflito. Então, quando você trata o conflito,
a intensidade dele fica zero. E como a fase de cura é proporcional à intensidade do conflito, proporcional, o conflito é zero, então ela fica muito rápida, que ela vai ser proporcional apenas à duração da fase ativa. Se você fizer um conflito, enfrentamento biológico, né, do conflito, né, do tipo, se tem medo escuro, eu vou entrar numa sala escura e ficar preso lá dentro até dar risada. Aquilo é um enfrentamento biológico. Aí, a fase de cura é bem mais dolorida, né? Mas funciona bem também. A cura funciona, só que é mais dolorida. Então, eu só uso o tratamento psicológico para doenças, não uso biológico, para abreviar a fase de cura e Porque o os sintomas. biológico, ele pode traumatizar de novo, né? Então, esse é um assunto que, de repente, num outro dia a gente pode falar sobre isso, né? A Marilda que mandou a foto que eu te enviei, Leôncio, sobre o pé do pai dela, né? Isso está Sim. ocorrendo com o pai, né? Quarta-feira passada fez cateterismo e angioplastia, também amputação da ponta do dedo. Com 2 dias o dedo ficou preto, ontem fez a retirada total do dedo. Então, Isso. você já explicou bem, porque você tinha visto a foto. E obrigada, Daiane, né? A Daiane já foi, né? Eliana, você levantou a mão? Quer falar rapidinho? Às vezes precisa desenhar para eu entender. É a questão do conflito destro e canhoto que eu quero perguntar. É uma Tá. pessoa que entrou na menopausa há 3 anos atrás, por exemplo, e hoje ela está com uma dor no braço esquerdo. Eu devo olhar para conflito masculino ou feminino? Aí eu não entendi isso, sabe? Se é o conflito com filhos ou se é conflito com o marido. É isso que eu queria Ok. entender. Questão Então, dessa. a lateralidade diz em que lado do corpo vai ser afetado, né? Então, a pessoa canhota, ou melhor, a pessoa destra, homem ou mulher, ele vai afetar o lado direito se for com um parceiro, vai afetar o lado esquerdo se for com filho ou mãe. Se você é destra e está com uma dor do lado esquerdo, então essa dor está associada a filho ou mãe, ou pet, Mesmo na menopausa. mesmo na menopausa. A menopausa, ela vai afetar algumas doenças, mas essa parte de autodesvalorização, que afeta a dor no braço, é autodesvalorização, né? Se ela for muito severa, vai afetar os ossos, vai ter da necrose nos ossos. Se ela for moderada, vai afetar a musculatura. Se ela for leve, vai afetar os vasos linfáticos. Então, a intensidade disso, o que vai ser afetado? Mas o lado esquerdo está associado a ninho, numa destra, e numa canhota associada a parceiro. Agora, tem doenças do ectoderma, que são as doenças afetadas por nível hormonal, como, por exemplo, diabetes, né? As células alfa e células beta são células controladas pelo ectoderma. O resto do pâncreas é endoderma. Então, no ectoderma, influencia nível hormonal com lateralidade e com sexo, né? Nas outras doenças que não são do endoderma, a, a lateralidade muitas vezes não influencia. Por exemplo, no caso de intestino, não há influência da lateralidade. Então, se é canhoto ou destro, vai ter problema no intestino com a jeito, uma situação indigesta. E não há influência também do sexo, né? Não importa o sexo da pessoa, a situação indigesta vai afetar o intestino. E não importa nível hormonal, né? Se é criança, menopausa, etc., vai afetar o intestino igualmente. Então, nas doenças do endoderma, não importa nem lateralidade, nem nível hormonal e nem sexo. Aí, no endoderma novo e velho, aí o sexo já influencia, né? Para ser lado direito, esquerdo, ninho ou não. E no ectoderma entra nível hormonal também. Ficou claro? Obrigada, obrigada. Foi bem esclarecedor. Muito obrigada. Tá legal. Então, vou parar a gravação aqui. Obrigada, tá, gente? A gente fez hoje esse nosso último encontro 2025. Muito agradecida, Leôncio. Quem assistir esse conteúdo aqui no YouTube,
deixe sua curtida, seu comentário, seu pedido de ajuda também. Pode encontrar o Dr. Leôncio no Instagram, pode me encontrar também. Eu coloquei os arrobas ali, né? E a medicina germânica provou que toda doença tem tratamento no sentido de tratar e solucionar. Não é um tratamento para manter. Então, hoje que o Leôncio trouxe com bastante clareza, porque algumas pessoas têm tratamento de manter a doença, né? Então, porque tem pessoas que não estão dispostas a largar o osso, né? Largar aquilo que ainda nos mantém na segurança, né? Então, muito agradecida, Leôncio, mais uma vez. A gente fez um ano Exatamente. inteiro de jornada de lives, então quem não assistiu estão aqui no canal do YouTube, né? E obrigada também, colegas, por serem essas parceiras nesse ano, porque é o segundo ano que essa comunidade está funcionando no sentido de parceria, né? Cada uma coordena um pouco, cada uma faz a sua parte, né? E isso está tornando o nosso corpo mais equilibrado também, né? Então, gente, gratidão. Vou pausar aqui.